Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu estou super feliz, quero agradecer as interações com os vídeos anteriores, aos likes, aos novos inscritos, aos comentários. A gente fica muito feliz de receber esse retorno de vocês. E se você que está chegando agora, está vendo esse vídeo e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Já deixa seu like, deixa seu comentário, conta para mim se você está curtindo os conteúdos, se estão sendo úteis para você. Isso é uma ferramenta importante para nos direcionar na construção dos novos conteúdos. E hoje nesse vídeo eu quero falar especialmente com você, colega médico que me segue aqui, que acompanha o meu trabalho. Eu quero contar um pouco para você por que eu precisei buscar uma nova forma de atender a obesidade, ou porque eu escolhi uma nova forma de atender a obesidade. Eu não sei se você conhece já um pouco da minha história. Eu me formei em medicina no final de 2011, aqui em Natal, de onde eu estou gravando esse vídeo para vocês, aqui na minha cidade. E depois eu fui fazer a residência de clínica médica e endocrinologia, escolhi endócrino no meio da clínica médica. E fiz essa residência, as duas especialidades no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Fui embora de Natal, fiquei 4 anos lá em São Paulo fazendo residência. Foi incrível, um período de muito crescimento pessoal e profissional. Ao final de tudo, retornei para Natal, de onde eu moro e onde eu atuo como endocrinologista até hoje. E assim que eu voltei para Natal, eu ainda me habituando na cidade, fazendo contatos, tentando me credenciar nos convênios. Tive um pouco de dificuldade de me credenciar no início, então eu comecei logo de cara a abrir o meu consultório particular. Enquanto os convênios não me aceitavam, eu já abria porque tinha um ou outro paciente que já queria passar comigo particular. E, gente, a grande maioria dos pacientes que eu atendia depois que eu comecei a atuar como endocrinologista eram pessoas com obesidade, pedindo ajuda para emagrecer. Isso muito antes de eu me posicionar nesse tema, de eu falar sobre isso na internet, nas redes sociais. As pessoas chegavam, a demanda chegava. Eu brinco que primeiro a obesidade me escolheu e depois eu escolhi a obesidade. E com esses pacientes, principalmente porque eram pacientes particulares, eu me cobrava muito de dar um retorno a essas pessoas. Poxa, eram pessoas que confiavam no meu trabalho, que me escolheram, dentre outros colegas, que pagaram a consulta para mim. E eu queria honrar essa confiança, eu queria devolver um tratamento que de fato gerasse resultado e atendesse a expectativa dessas pessoas. E aí foi quando começaram os desafios da minha carreira. A grande maioria dos pacientes que eu atendia, às vezes até pacientes conhecidos ou conhecidos de pessoas minhas, quando vinham à consulta e eu dava aquela aula de como perder peso, Dava aula de como emagrecer, de como devia ser a alimentação, de como devia ser a atividade física. Eu lembro que eu tinha uma aula no meu consultório ensinando como entender o conceito de calorias. Então, assim, eu vomitava todo o meu conhecimento, eu falava tudo, eu me desgastava até. Muitas vezes eu saía cansada de uma tarde de atendimentos, mas eu achava que valia a pena, que aquilo ali seria suficiente para o paciente ter resultado. E, na verdade, o que aconteceu foi que muitas vezes aquelas pessoas que me procuraram numa primeira consulta nem sequer voltavam, ou quando voltavam com o mesmo peso ou até com mais peso, sem conseguir implementar nenhuma das mudanças, nada de toda aquela aula que eu havia dado na consulta. E eu comecei a ficar triste. Ou melhor, talvez a palavra que defina melhor esse sentimento seja um sentimento de frustração até, de impotência. Eu me senti impotente diante do paciente com obesidade. Era como se tudo que estivesse ao meu alcance, me preparar, fazer residência fora, estudar nos melhores serviços e passar todo aquele conhecimento para a pessoa, mesmo assim aquilo não era suficiente para ela ter resultado. E foi aí que eu comecei a questionar minha forma de atender a obesidade, minha forma de conduzir essa consulta, de tratar esses pacientes. Se não estava havendo resultado, algo estava errado e eu não sabia se era comigo, se era com o paciente, se era com as duas partes.
mas eu resolvi olhar para mim e perceber o que em mim poderia ser melhor para que esse paciente tivesse mais resultado. E foi aí que eu comecei a mergulhar no movimento de autoconhecimento. Eu comecei a estudar sobre gente, sobre pessoas, a começar por mim mesmo, me conhecer, entender meus desafios, quais eram as maiores dificuldades que as pessoas de um modo geral têm quando vão iniciar uma nova meta, um novo tratamento, um novo projeto. E a partir do autoconhecimento, de buscar entender as pessoas, a mente humana, o comportamento, eu comecei a entender com muito mais clareza por que os meus pacientes desengajavam no tratamento, quais eram as principais travas que esses pacientes tinham no processo. E eu comecei a desenvolver ferramentas de coaching, de entrevista motivacional, de terapia cognitivo-comportamental, a partir da teoria dessas ciências e trazer isso para dentro do meu consultório e aplicar isso na consulta do meu paciente. E quando finalmente eu consegui integrar essa visão mais humanizada do paciente com técnica, com ferramentas para motivá-lo mais, para gerar mais adesão ao tratamento, junto com o conhecimento que eu já trazia da faculdade, da residência, aí eu comecei a me sentir diferente. Eu sentia que eu era muito mais útil para os pacientes, eu sentia que a consulta surtia muito mais efeito e o paciente saía do meu consultório muito mais motivado, muito mais animado. Tempos depois, eu comecei a colher os resultados dessa mudança. Eu comecei a receber pacientes no consultório perdendo muito mais peso. Isso foi uma surpresa para mim, inclusive, e para eles também. Eu vi muitos pacientes cruzarem a linha dos primeiros 5, 10% do peso inicial e perderem 15%, 20%, 30% e até 40% do peso inicial, o equivalente a 50, 60 quilos de perda com o tratamento clínico. Tudo isso foi muito gratificante, foi uma grata surpresa para mim. E depois que eu vi isso funcionar lá dentro do meu consultório, eu resolvi começar a falar sobre isso na internet. Eu resolvi compartilhar as ferramentas que me ajudaram, que me libertaram daquele sentimento de impotência, de frustração, de desânimo no consultório. Comecei a trazer essas ferramentas para que outros colegas também, que viviam como eu vivi, pudessem trazer essas ferramentas para a prática clínica e então começar a usufruir o que eu estou usufruindo hoje. Alegria, satisfação, prazer em tratar a obesidade e ver os pacientes tendo resultado. Eu espero que com esse vídeo você tenha se inspirado e principalmente você tenha aí dentro de você a esperança fortalecida de que obesidade pode ser tratada com entusiasmo, com motivação, com resultado. Não é aquela coisa que você finge que trata e o paciente finge que é tratado, mas pode ser um tratamento verdadeiro e que realmente faz a diferença na vida das pessoas e que ajuda as pessoas a se superarem e a alcançarem resultados muito maiores no tratamento. É nessa forma de tratar a obesidade que eu acredito e é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse vídeo.